A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença e diante de tantas bênçãos, ó Deus, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Estamos cercados de fé perfeita. Estamos protegidos pelas orações dos santos. E nesta noite, ó Deus, eu me coloco aqui diante do Senhor e diante do Teu povo e da Tua igreja. Como mortal que sou para falar de Ti, como mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma esse pobre e necessitado homem, Senhor, assim como o Senhor tem tomado todos os que têm passado por aqui. E nos ajuda nesta noite com a Tua presença visível entre nós, derramando o Teu poder e graça entre o Teu povo, para que possamos, ó Deus, sair daqui um pouquinho melhor, para podermos prosseguir a nossa jornada, para concluirmos com o arrebatamento da Igreja do Deus Vivo nesse tempo. Pai Santo, abençoe a leitura da Tua palavra que será feita logo a seguir, e nos abençoa junto, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Boa noite com Jesus. A noite é boa somente se for com Ele. Olha, é um prazer estar aqui, neste lugar. Não é muito fácil se colocar aqui, mas dirigido pelo Espírito de Deus, através da decisão do pastor, a gente aceitou vir aqui. Então, quero agradecer ao pastor Jonas pela confiança, e eu quero fazer das palavras do pastor Manuel Vieira a introdução dele, sobre o telefonema e tudo mais, as minhas palavras, com o fim de nós economizarmos um pouco de tempo. Eu creio que cada ministro, cada pastor está comigo aqui, nesta plataforma, nesta noite, porque eu já preguei muito aqui com eles. O profeta disse que gostava de se assentar às labaredas do Evangelho quando o pregador estava pregando. Eu me sinto bem mais à vontade ouvindo do que falando. Mas como para cada um de nós chega a hora, né? Chega o dia, então eis-me aqui, Senhor. A escritura que nós vamos ler nesta noite encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 e 13. Enquanto vocês encontram aí,
Eu quero dizer que somos muito bem tratados aqui, pastor Jonas, por vocês, pelo senhor, pela igreja, a alimentação. Aqui é uma verdadeira casa de pai para nós que somos filhos. A gente acaba ficando bem à vontade. E eu estava pensando que eu congrego aqui 21 dias por ano. Quando chegamos aqui na segunda-feira, 7 dias por semana, 3 vezes por ano, dá 21 dias. Então, nós congregamos na igreja local ali, somos membros na igreja local, somos membros no encontro regional, e somos membros aqui no nacional. 21 dias por ano nós estamos aqui congregados juntos. Então, eu creio que eu não estou numa igreja estranha, eu estou no meio da minha igreja nesta noite. Amém? Vamos então ler a palavra? O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando das suas vestes, rasgou em 2 partes. Amém. Que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar.
Deus. Para que foi que você nasceu? Foi para adorar. Então você está nessa noite aqui exatamente no lugar certo para adorar. Você está na palavra. Eu queria me dirigir ao conjunto um pouquinho. O pastor Gideão falou, era um tópico que eu ia falar nessa noite, sobre a música. Nossa atenção foi chamada para a música. O pastor Jonas falou que no recanto passou, né? Deus deu a direção para ele passar para nós no plenário. E quero falar com o conjunto o seguinte: o plenário hoje teve muito louvor. Teve louvor. E isso que acabou de acontecer aqui é resultado do trabalho de vocês, do conjunto. O conjunto da fé canta em todas as igrejas nesse Brasil, as nossas igrejas. Essa semana que passou, eu estava no trabalho e o aparelho estava ligado na web rádio, e não tem como a gente não se emocionar sozinho lá no trabalho. Aquela voz ungida, ecoando, quase que 24 horas. A dimensão desse trabalho, eu estou falando isso com confiança, pastor Jonas, porque há mais de 30 anos que eu ouço o conjunto da fé e nunca houve uma alteração no trabalho de vocês em relação a ritmos. Há uma sincronização daí do conjunto para este púlpito aqui. Todos os pastores são testemunhas disso, porque vocês acompanham, alguns acompanham isso mais tempo do que eu. Há uma sincronização. Então, no programa de rádio, o pastor Joaquim disse assim: pense numa música saudável. Isso faz, sabe o quê? Ele disse: isso eleva a sua alma. Vocês gostam de bons cânticos? Um estrofe de um hino saudável, suave, saudável. Um estrofe. Agora, de improviso também. Mas essa gente é pronta. Um estrofe, um coro aí, saudável. Graças a Deus. Isso eleva a nossa alma. Olha, eu estava pensando numa coisa: o quanto esse louvor tem ajudado a nós, os pastores. Momentos que você chega sem condição, momentos que você chega supercarregado de estafa, de cansaço,
da estrada, do trabalho, da fadiga do dia. A única coisa que traz um alento, que eleva o nosso ânimo, é quando nós deparamos com esses louvores suaves e saudáveis, que traz um elevo para a nossa alma, e nós nos animamos, porque o profeta diz que o cantar dá coragem para nós. E às vezes nós não somos bons para cantar, mas tem quem sabe cantar para elevar o nosso ânimo. Este conjunto da fé tem abençoado de canto a canto, de lado a lado nessa nação onde esses ministros trabalham. Quando eu me converti a Cristo, cerca de 20 anos de idade, ou mais um pouco, eu determinei comigo mesmo que ninguém cantaria para mim se não fosse da comunhão, que não fosse cristão, que não fosse da minha comunhão, da mesa, que comesse o pão juntamente comigo. Logo eu saí de todo tipo de música, de gospel, de coisas que, em vez de trazer uma paz elevadora para a nossa alma, ela traz uma irritação. Eu não sei se é só eu, mas música quente, músicas agitadas, traz uma perturbação em mim na hora que ela é tocada, na rua, por onde você passa. Agora, quando esta música saudável, suave, desce, ela derrama uma paz no nosso interior. E nós somos abençoados por isso. Pastor João, na direção do Espírito Santo de Deus, durante essa semana, desde o culto de oração, naquela palavra que o senhor falou no culto de oração, o senhor disse assim: os pastores precisam de um oásis. E algo falou dentro de mim: eu estou nesse oásis de Deus. Nós estamos nesse oásis. O encontro é um oásis para nós. O encontro é um oásis. Então vamos seguir aqui adiante. Eu trouxe aqui a mensagem, um manto usado, para nós nesta noite. Trouxe a mensagem, a fé perfeita. Aleluia. E a gente chega aqui e não sabe por onde começar. Mas Deus vai nos dar graça e a gente vai aqui por onde Ele nos dirigir. Voltando ao nosso texto, nesta noite, ontem nós tivemos aqui com o pastor Manuel Vieira, nós tivemos os Gideões de Deus, né? Os Gideões. E hoje nós vamos para os Eliseus de Deus. Quando Eliseu viu aquilo, ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E ele pegou de suas vestes e rasgou em duas partes. O profeta usa essa escritura para pregar a mensagem, um manto usado. Um manto usado. Ele diz aqui no parágrafo 14 da mensagem, um manto usado, ele diz: Senhor, ore por mim, eu preciso disto. Eu vejo que todas as vezes que a fé se estabelece, o diabo vira uma arma do inferno em direção a isto.
Assim veja você, então isto se torna bastante difícil. Então, nesta manhã, oraremos pelos enfermos, e eu gostaria de ler um pouco da palavra eterna de Deus e falar por apenas alguns momentos nas Escrituras, e então orarmos pelos enfermos. Você ama falar sobre ele? Você não ama? Você não, ele fala. Você não? Eu simplesmente amo falar sobre ele. Ele faz a escritura aqui e segue. Eu quero tomar alguns parágrafos desta mensagem nesta noite. Inclusive eu anotei aqui. Agora, voltando um pouquinho aqui na escritura, no capítulo 2, logo a partir do primeiro versículo, versículo 2, sucedeu depois que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eles estavam em Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, pensando nisto, podemos observar que Eliseu estava determinado a ir até receber a completa promessa de Deus na sua vida. E quando você lê todo o trajeto de Eliseu aqui na Escritura, e de Elias e de Eliseu, Elias pediu para Eliseu ficar por 3 vezes. Fica. Não compensa você ir nesse encontro, não. E Eliseu estava determinado a ir. Então eu escrevi aqui: de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. Em todos esses pontos, em todos esses lugares que Elias estava indo, ele pedia para Eliseu ficar. Pedia para Eliseu ficar, e Eliseu dizia: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu te não deixarei. No parágrafo 19 da mensagem O Manto Usado, o profeta fala assim: agora o livro de Gênesis produziu tudo que há no mundo hoje. Não há nada no mundo a não ser o que começou em Gênesis, pois é o princípio. Ali começou cada ismo, em Gênesis começou tudo que começou. E a igreja verdadeira começou em Gênesis. E o falso crente começou em Gênesis. E a indiferença começou em Gênesis. Assim foi o princípio. E agora, durante o reinado de Elias, ou da peregrinação de Elias aqui na terra, que era o profeta de Deus para a hora, e Deus nunca deixou a si mesmo na terra sem uma testemunha. Deus sempre, em alguma parte, em algum lugar, teve uma pessoa em quem ele pôde colocar suas mãos e firmar como uma testemunha. Então, se ele fez aquilo desde Gênesis, no princípio, com certeza, em algum lugar Deus tem um homem em que ele pôde colocar sua mão. Pois ele tem mais do que um homem agora, ele tem muitos homens, nos quais ele pôde colocar suas mãos. Agora, porque estamos descendo
para o tempo do ajuntamento, o tempo da colheita. Aí você pode olhar esse tanto de homem que Deus pode colocar a sua mão e o confirmar como uma testemunha verdadeira na era em que nós estamos vivendo. Testemunhas verdadeiras. Pela manhã no plenário foi falado do tempo, o pastor Benedito fez referência do tempo que levou para que a capa de Elias se encaixasse em Eliseu. Agora, o profeta diz nessa mensagem que não teve que trabalhar a capa. O profeta diz que teve que ser trabalhado o homem para a capa. Não a capa para o homem, mas o homem para a capa. Deus está trabalhando conosco por meio da mensagem do seu profeta, para que cada um de nós caibamos perfeitamente no cumprimento da sua promessa. Nós não damos conta de melhorar a mensagem de Deus em nada, de recortar a mensagem do profeta em nada, para favorecer a nós mesmos. Nós precisamos moldar a nós mesmos a mensagem do profeta. Ela é a capa que Deus deixou através do ministério do profeta de Deus para ser usada por nós. E quando Eliseu tomou a capa de Elias, passaram-se 10 anos aqui no parágrafo 39. Levou cerca de 10 anos para mudar-se, para aquele manto se encaixar. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantos anos eu tenho lutado para que essa mensagem encaixe dentro de mim como um verdadeiro filho de Deus, nascido do Espírito Santo de Deus, para levar o Evangelho de Deus com os mesmos sinais e maravilha de Jesus ressuscitado diante do povo. 30 anos, 20 anos, 10 anos. Agora eu estava maravilhado, pastores, é que Deus trabalha de maneira progressiva. Elias não tirou Eliseu do arado e no outro dia disse: eu tenho um manto para ti. Ele disse: vem e segue-me. E Eliseu tomou os carros, rachou as lenhas daquele carro, fez lenha, preparou alimentação ali para eles, virou as costas para aquele trabalho secular que nós chamamos hoje, tomou a palavra de Elias e seguiu de uma maneira determinada, de uma maneira tão determinada que Eliseu não podia agora se ver livre Elias não podia se ver livre mais de Eliseu. Eliseu estava tão unido ao espírito de Elias, em uma harmonia tão perfeita, que quando Elias tirava o pé do lugar, Eliseu colocava o dele. Eles saíram caminhando. Fica aqui, não compensa ir para esse encontro não. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu quero minha bênção completa. Quantas vezes, igreja, plenário, quantas vezes os obstáculos não foram colocados no nosso caminho? E você, através da determinação que você propôs consigo mesmo em servir a Deus, você atravessou por cima de todos os problemas e chegou aqui. E quando termina o encontro, você descobre que compensou lutar um pouquinho mais para chegar aqui. Porque você também é Eliseu de Deus. Você está buscando a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que moveu a mensagem do profeta de Deus para essa era. Eu quero a porção dobrada disso. Se a mensagem do profeta de Deus apenas me produzia em mim uma certa qualidade de cristão, tal como o sistema denominacional tem produzido,
Seria um desastre para a vida de uma pessoa que pensa numa porção dobrada. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de que adianta? Eu sempre tenho dito, se a nossa justiça, se a nossa maneira de ser, de pregar e de produzir o fruto do Espírito Santo não passar do que aquilo que os denominacionais estão fazendo, de que nos adianta uma mensagem tão poderosa, em que é o Espírito Santo de Deus e o anjo do Senhor parava diante da plataforma e sinais e maravilhas acompanhavam durante as campanhas do irmão Brana. De que nos adiantaria tomar uma mensagem e não tomar a porção dobrada dela? Nada nos adiantaria. Pereceríamos no final do caminho e não alcançaríamos o objetivo pelo qual saímos atrás em busca. Do que eu saí atrás quando eu encontrei essa mensagem? De que Eliseu estava atrás? Do que ele queria? Qual era a necessidade dele? Se ele tivesse dito: Elias, eu quero só mesmo o teu espírito sobre mim. Ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Levou cerca de 10 anos para aquele manto se encaixar. Você sabe, Deus geralmente nos coloca na loja e nos equipa. Aleluia. Agora ele não alterou o seu manto para servir em Eliseu. Ele ordenou a Eliseu que se adaptasse ao manto. É isto que ele fez, é isso que ele faz hoje. Ele nos altera para que sejamos qualificados para o manto, não para que o manto se ajuste em nós. Às vezes queremos que o manto sirva em nós, mas não podem fazer isto. Você tem que se deixar ser modificado, você mesmo, para o manto. E o manto de Deus é Ele. E o manto de Deus Ele fez perfeito. E Ele tem que nos trazer para aquele estado, para que o manto se encaixe em nós. O manto de Deus enviado para nós. A mensagem de Deus de Malaquias 4, capítulo 5 e 6. Ou versículos 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Encaixar em nós. Então não podemos ser perfeitos nós mesmos. Sabemos que não podemos. Não há maneira para sermos. E mesmo assim ele disse que fôssemos. Então, porém, o que ele fez, ele fez uma propiciação por nós. O Senhor Jesus Cristo, a sua justiça, de onde vem a perfeição, ignorando a nossa própria santidade, da qual não temos nenhuma, o nosso próprio pensamento, os quais não devem existir, mas descansemos solenemente sobre a obra consumada de Jesus Cristo. Deus enviou na terra e foi nele que descansamos. Observem, todos estes anos, até onde sabemos, ele apenas teve aquele único batismo do manto sobre ele. Mas através dos anos, Deus havia moldado o caráter do homem de um modo que, após sua chamada, ele se encaixaria no manto e seria o servo do Senhor. E quando Eliseu recebeu o manto do Senhor ali, ele colocou sobre os seus ombros e desceu voltando de além do Jordão, para atravessar para o outro lado, para encarar as críticas, para encarar os problemas que estavam do outro lado do Jordão. E o profeta de Deus disse que ele dobrou o manto exatamente da maneira que o profeta Elias dobrava. E ele chegou na água do Jordão
e tocou o manto de Elias na água. E o profeta disse que a água não se abriu. A água ficou quietinha, serena. Ele olhou para o manto. Ele disse: aonde é que está o Deus de Elias? Aí a água abriu. A água ficou. O profeta disse que a coisa não era propriamente a capa, mas era o que veio após a capa. Observe, a mensagem do irmão Brana, muitas pessoas têm se enriquecido da letra. Não é a letra. Muitas pessoas têm tomado a escritura e cita de cor, comparando versículo com versículo. Não é a letra, mas é o Espírito Santo que é enviado da parte de Deus para vivificar a letra. O mesmo Marcos 16, que o mundo usava na época e não surtia nenhum efeito, era o mesmo Marcos 16 que o profeta usava e surtia todos os efeitos. Por quê? Porque o profeta de Deus, de Malaquias 4, tinha se ajustado com a palavra de Deus para fazer a palavra de Deus funcionar. E esse é o propósito na vida de todos nós, os cristãos. Um dia eu disse para Deus: Senhor, vivifica a parte que já tem em mim. É muito que já está sobre nós, o que já está em nós. Vivifica isso, Senhor. Porque o irmão Brana disse: oxalá eu conhecesse a Bíblia. Ele disse: eu não conheço a Bíblia. Ele disse: nenhum homem conhece, porque a Bíblia é o livro infinito de Deus. Ele disse: mas eu conheço o autor desta Bíblia. Eu conheço-o no poder da sua ressurreição. O que adianta para nós ter alto nível de conhecimento? Eliseu era um homem do campo. Eliseu era um homem que gradeava a terra, que vivia atrás do arado. Agora ele tinha aprendido uma lição no arado, disse o profeta: que aquele que lança a mão no arado não olha para trás, né? Quando Eliseu dizia: você não quer olhar para trás um pouco? Pensa em se tornar um professor na escola dos profetas. Você é um homem que já está... você está aqui, eles estão dizendo aí coisas boas de você. Vira um professor aí. Ele disse: não. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu te não deixarei. O nosso objetivo durante todos esses anos de treinamento para nos encaixar a este manto é buscar a porção dobrada disso, para que o Espírito Santo de Deus opere através de nós, a igreja, de uma maneira tal como operou na vida de Eliseu. Eliseu voltou com os resultados daquilo que ele estava buscando. Eu creio que cada um de nós nesta noite voltaremos com o resultado deste encontro aqui. Não importa as dificuldades que você teve para chegar até aqui, a bênção de Deus que você levará desse encontro superará todas as dificuldades que você viveu para chegar a este encontro. Deixa eu ver se eu vou só mais um pouquinho aqui à frente. Aleluia. Manto usado. Acho que está quase na hora de nós parar, pastor. 113 da mensagem, o manto usado. Aleluia. Há quantos anos eu venho pelejando com isso? Um dia eu falei comigo: será que vai ter jeito para ti? Falei comigo: será que vai ter jeito para ti?
Porque de maneira progressiva eu via o Espírito de Deus operando em mim de uma forma tão lenta. E às vezes nós somos tão bombardeados de nós para nós mesmos, de mim para mim mesmo. Porque nós lutamos e pelejamos e caímos na mesma coisa, os mesmos pensamentos, as mesmas fraquezas, vivendo. Mas você sabe o que eu descobri durante todo esse tempo? O profeta diz nessa mensagem que o problema não está com Deus, o problema não está em Deus, o problema não está na capa, o problema está naquele que quer colocar sobre si a capa. E eu pensei, será que vai ter jeito para mim? Será que eu alcançarei a completa vitória? E de maneira graduativamente eu vi Deus trabalhando no decorrer desses anos. E quando você vê que 10 anos foi preciso para que Eliseu pudesse tomar posse da promessa completa que tinha sido feita em relação a ele, porque ele precisava continuar. E então, o profeta diz aqui no parágrafo 113, irmãos, não tenha medo de pedir qualquer coisa para Deus. O pedido de Eliseu foi assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse para ele: dura coisa me pedistes, mas se me vires partir, te será concedido. Agora o profeta diz aqui: você não tenha medo de pedir qualquer coisa para Deus. Você deve requerer de Deus ou pedir de Deus por qualquer coisa que Ele tenha prometido na palavra. Pois se eu estou apresentando um Deus que é onipotente e todo-poderoso, se eu sou um servo de Deus, eu devo fazer as obras de Deus. E se eu faço as obras de Deus, eu devo requerer de Deus que estas coisas aconteçam. Porque Ele requer de mim produzir o impossível. Eu tenho que pedir-lhes, tenho que clamar por Ele, e firmar ali e dizer: Deus, Tu prometestes isto, você também, cada pessoa receberá exatamente aquilo que ele pede, se tão somente ele permanecer com fé naquilo que está pedindo. Eu fiquei pensando, enquanto Elias dizia para Eliseu: fica, se fosse nós, se fosse alguns de nós, que diríamos? Então precisamos refletir sobre estas coisas. Eu, você, todos nós já vivemos um para nesse mundo, alguém dizendo para você: para, porque não compensa mais ir avante com isso. Eu já me encontrei com pessoas para dizer para mim que eu tinha que não ir, que eu tinha que parar, que eu tinha que renunciar isto, que isso não servia. Uma vez um chegou para mim e disse: essa mensagem não serve mais. Velho manto. Eu falei: serve, se tão somente eu der conta de me ajustar a ela, ela funcionará da mesma forma que funcionou na vida do profeta de Deus para esta era. Quantas vezes já foi dito para nós pararmos, e lá no fundo do nosso ser, há algo que impulsa na nossa alma, e diz dentro de nós, como Eliseus de Deus: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Servir a Deus de maneira determinada,
Servir a Deus com propósito no nosso coração. Quando eu converti ao Senhor Jesus Cristo, eu disse: eu te servirei enquanto eu viver aqui na terra. Não importa as circunstâncias da vida, porque eu não vinha de uma vida fácil. Ninguém que é pecador vem de uma experiência fácil. Ninguém que foi criado num lar que não é cristão veio de uma coisa boa. Portanto, o sofrimento para nós que somos experimentados no trabalho faz parte da nossa jornada. Sofrimento para nós faz parte do aperfeiçoamento. Nunca fique triste quando você estiver passando por uma prova. Diga: esta prova me colocará mais habilitado, mais capacitado para as outras que virão depois desta. Nunca fique desanimado quando você for criticado. O inimigo vem para nos desanimar. Por isso que eu disse: o encontro é um oásis para nós. O encontro é um lugar do elevo para a nossa alma. O encontro é onde nós sentamos frente a frente um com o outro e entendemos as coisas que ninguém nesse mundo pode entender. Os mistérios que somente um revelado pode entender, esses aqui podem entender comigo. Nós podemos entender e falar das coisas que são sobrenaturais. E ninguém mais nesse mundo é compatível para lidar com você. Se você vai a um denominacional, ele não sabe nada a respeito da segunda vinda de Cristo. Porque para ele saber, ele tem que ter a mensagem do profeta de Deus para essa era. E se ele não tem a mensagem do profeta de Deus, ele nada sabe do que está acontecendo no mundo espiritual no qual nós estamos vivendo nesse dia. Eu estava olhando na estatura ali do homem perfeito. Quando a gente olha naqueles degraus ali, a gente às vezes quer se encaixar ali em virtude, em fé e conhecimento. Só que todas aquelas virtudes, todas aquelas virtudes ali, primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, ela foi colocada em nós na sétima era. Você fala: mas às vezes eu penso que eu não tenho fé. Você pode não ter, você pode pensar que não tem, mas você tem. Conhecimento, fé, porque você não está, se você tivesse apenas no gráfico da fé, você estava na era de Paulo lá atrás, há quase 2000 anos. Se você estivesse somente no gráfico segundo, você estava ali na era de Irineu. Se você tivesse só no conhecimento, de que adianta só conhecimento? Nós estaríamos lá em Martim. A mensagem do profeta de Deus é o apanhado, é o que foi concentrado. Nós temos que pensar nisso. Nós estamos no sétimo gráfico da era de Laodiceia, chamado amor fraternal. É ali onde aparece eu. Agora o profeta veio e fez a reunião de todas aquelas virtudes ali e colocou para operar na igreja do Deus vivo por sua própria mensagem, que é a precursora da segunda vinda de Cristo, porque ninguém sobe no arrebatamento se ele não tiver as virtudes de um varão perfeito. Aí você diz: mas eu não sinto assim. Aguarde um momento que você vai sentir. Isso é questão de tempo. Eliseu não estava sentindo a capa de Elias sobre os seus ombros. Isso era questão de tempo. Ele tinha que sair de Gilgal para Betel, ele tinha que sair de Betel para Jericó, ele tinha que sair de Jericó para o Jordão, ele tinha que passar por todas aquelas fases que precisava ser passado: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Logo depois do Jordão,
Ele teve que rasgar, ele teve que tirar tudo que era Eliseu de si próprio, porque ele tinha que colocar agora Elias e mais a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, para poder fazer o trabalho que precisava ser feito. A mensagem do profeta de Deus a cada dia rasga de sobre nós nossos próprios pensamentos, nossas próprias maneiras de ser, para que o pensamento do Espírito Santo e a maneira do Espírito Santo, através do manto da palavra de Deus, revista o homem de Deus aqui na terra, para o trabalho que tem que ser feito aqui nesse tempo do fim. E eu vou dizer para vocês, requer mais do que um homem para esta obra. Um homem não é suficiente para isso. Requer o Espírito Santo de Deus em porção dobrada na vida desses homens, porque pelo contrário eles não estariam nem aqui mais. Agora, se você quer ver porção dobrada, olhe para cá. Esses homens aqui têm a porção dobrada do Espírito Santo de Deus para sustentar uma mensagem que somente pode ser crida e recebida por meio da fé. E a fé que esses homens têm recebido é a fé que você tem recebido, é a fé perfeita. A fé perfeita na palavra perfeita de Deus, que produziu uma mensagem perfeita para nós. Você está feliz por isso? Aleluia! Todos nós estamos felizes por isso. Que o Senhor Jesus nos ajude, que essa capa caia perfeitamente sobre nós, a partir deste encontro, e essa capa já vem sobre nós. Todos nós aqui, vocês aí da audiência, vocês que estão através da internet, vocês têm sobre vocês o manto da palavra de Deus. Somente esse manto pôde fazer com que cada um de nós não fosse tragado pelo inimigo. Você pode observar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo se levanta ferozmente para tragar, mas ele não consegue, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meus irmãos, igreja do Deus vivo, é necessário em todos os sentidos da vida, mais do que um homem, é necessário mais do que uma senhora mulher, uma dama, para encarar os desafios da era em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma das eras mais terríveis que já existiu. O profeta diz que nessa era que nós estamos vivendo, é aonde cumpre tudo que se iniciou-se lá no Gênesis. Mas ele diz também que todas as bênçãos que começou a ser produzida em Gênesis, através de Abel, Sete, e veio através das eras, e tudo que Deus produziu de bênção, do Gênesis até aqui, está colocado no povo de Deus também, para resistir os dias maus que estão vindo. Então eu digo, compensa esforçar um pouquinho mais, porque só tem uma coisa para nós se livrar deste mundo, só há uma saída, só há uma saída para o cristão, só havia uma saída para Eliseu. Eliseu tinha que tomar os passos de Elias, só há uma saída para nós. E nesse caminho de saída nós estamos. Você sabe, o profeta de Deus disse que o único sinal do cristianismo genuíno no povo de Deus é Marcos 16. O profeta irmão Branham disse que a única coisa que salvará o homem de uma geração perversa como essa é se ele for tomado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus na vida do homem aqui na terra afasta daquele homem todos os desejos, todo
a tentação, todo o problema. Porque nós não podemos pregar. Eu estava, no último culto que eu preguei lá em Xinguara, eu preguei sobre o valor do sangue. A única coisa, meus irmãos, que vai fazer a mudança, que vai fazer a diferença, que fez a diferença e que vai continuar fazendo a diferença, é o Espírito Santo nesta porção dobrada, colocado dentro da alma de cada verdadeiro cristão nascido de novo. É aonde a influência do mundo não entrará mais ali. É aonde a semente de Deus é colocada ali. E o lugar aonde Deus está é selado. E todos os desejos e todas as tentações do mundo já não alcançará mais aquela pessoa, porque ela está no Senhor. Nós entramos no Senhor ainda aqui na terra. Porque a gente vê muito no meio do povo assim, a coisa parece que está alavancada assim, ó. Lembra do motor, a manivela? A igreja do Deus vivo nunca foi levantada para ser tocada sobre manivela. O Espírito de Deus foi enviado para a igreja de Deus para o tomá-la e o conduzi-la de forma automática. Porque se nós não tomarmos o Espírito Santo de Deus em uma porção dobrada, corremos o risco do mundo nos tragar. Uma porção dobrada, aonde toda a oferta do mundo não significa mais nada para nós. Aonde toda a proposta que vem, você fala assim, o pastor também recebe proposta. Outro dia eu me encontrei com uma pessoa, ela disse assim: pastor, o senhor é um empresário, o senhor pode abrir uma empresa, o senhor pode tirar financiamento, o senhor pode fazer isso, o senhor pode fazer aquilo, o senhor pode fazer aquilo, porque nós também somos tentados. Eu disse para essa pessoa, eu disse: se eu te falar que eu não sinto assim, eu tenho algo especial da parte de Deus a ser zelado nesse mundo, além de me tornar um empresário e uma pessoa bem-sucedida na vida financeira. Então pensemos nisso. O Espírito Santo de Deus tem que estar no homem para refrear o homem de fazer as coisas do homem aqui embaixo. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Serviço alegre o Senhor nos deu, dar o testemunho que Ele já venceu. Se nos impedirem de a Jesus honrar, esta obra santa nunca vai parar. O Senhor Jesus é o nosso grande Deus, um Deus poderoso que defende os seus. O seu nome santo vamos proclamar, e com alegria vamos o louvar. Santo é servir a Deus e cumprir os mandamentos que Ele deu. Não há outro Deus que dá salvação, e suas promessas
forças nunca falharão. Meus irmãos eleitos, vamos trabalhar, a mensagem do profeta anunciar. A trombeta ainda está a tocar, e as águias todas hão de se ajuntar. Um serviço alegre o Senhor nos deu, dar o testemunho que Ele já venceu. Se nos impedirem de a Jesus honrar, esta obra santa nunca vai parar. Esta obra santa